vamos falar do medo, porque boa noite, galera do YouTube, boa noite a todos. Consegui, como pode melhorar ainda mais? Então, hoje nós vamos só meter a espada bela nesse medo, porque hoje eu vou fazer dois tipos. O som está baixo. Oh, como pode melhorar, hein? Ei, minha tchutchuca linda, maravilhosa. Melhorou, porque eu estou até com... Boa noite. Eu estou até com fone de ouvido hoje. Melhorou, gente, aí o som? Então, hoje nós vamos falar do medo, né? Porque o medo, ele nos aprisiona muito. As pessoas têm medo de sair na rua, têm medo disso, medo daquilo. Então, como seria, né, se a gente fizesse hoje, escolhermos a fazer o EFT? Não sei se vocês conhecem essa técnica. É uma técnica que nós iremos tocar em vários meridianos do nosso corpo, né? Porque esses sentimentos e emoções, eles ficam aprisionados em algum órgão. O medo, ele fica na bexiga e nos rins. Então, não tem o fluxo de energia, e aí acumula aquela energia onde causam as doenças. E aí a minha pergunta hoje foi, né? Como seria se você não tivesse medo? Aí, como seria se você não tivesse medo? Seria... Caiu o YouTube? Oh. Seria divino, maravilhoso, né? Você sair sem medo, porque como eu estava falando no começo, o medo é uma mentira e ele só nos aprisiona. Ele nos impede de fazer muitas coisas. E até me veio uma lembrança da minha infância. A minha irmã, ela gostava muito de como se fala, não é botar medo, na inocência dela, né? Quando nós éramos pequenos, ela tinha que lavar louça. E eu não precisava lavar louça, né? Então, porque eu era menor. Aí eu lembro que tinha uma música lá que ela... O medo atrasa a vida. Aí tinha uma música que ela só falava assim para mim: eu quero ver. A hora que ela falava isso, eu já ficava com medo e ia correndo para lavar a louça. Olha só como o medo, ele te manipula, é uma manipulação o medo, né? Então, hoje eu estava lembrando disso. Falei, nossa, como eu tinha medo de uma frase, eu quero ver. Ela falava isso, ela já estava, às vezes estava cochilando, eu já corria para a cozinha para poder ajudar ela a lavar a louça. Então, qual é a técnica que nós vamos fazer hoje? Oi, mana, boa noite. É que o YouTube estava ruim, acho que tá um pouco lento, né? E aí eu tinha muito medo dessa frase que ela falava. Então eu falei, gente, hoje eu estava lembrando disso. Eu falei, uma frase e eu já morrendo de medo. E ela nem terminava de falar alguma coisa, se era para eu ir lavar a louça. Aí, o medo, ele é um implante, né, que é colocado na nossa mente e nos aprisiona, e a imprensa está aí, só colocando medo nas pessoas, e as pessoas têm medo de sair de casa, têm medo de dar um abraço, né? Então, eu resolvi hoje fazer essa técnica, que é o EFT. O que é o EFT? São pequenos toques que nós vamos dando em algumas partes do nosso corpo, que vai liberando esse medo. Aí eu vou estar falando algumas coisas assim, tipo, eu tenho medo de dirigir. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu me aceito, eu agradeço, eu reconheço. Aí aqui a gente vai no topo da cabeça, no meio da testa, nos dois cantinhos dos olhos, embaixo do nariz, aqui embaixo do queixo, aqui, ó,
na clavícula, a gente vai dar soquinhos. E aqui tem uma região que ela é bem dolorida, aqui próximo, assim, na mulher, fica aqui perto do sutiã. Se você aperta, você vai sentir uma dorzinha. Aí a gente vai também tá dando esses leves toquinhos aqui nessa região. Nós iremos começar aqui com o karatê, né? O karatê, começar a dar os toquinhos aqui. Deu para entender? Primeiro vocês vão me olhando como que eu estou fazendo, né? Eu vou falando que a gente tem medo. A gente só vai falar coisa negativa agora, do medo, tá? Que o medo é isso, o medo é aquilo. Vamos lá liberar o medo e quero saber como que está o medo agora. Eu, pelo menos, bom, agora eu não estou com medo, mas quem tem medo, né? Como que está esse medo? Avalia como que está o medo para depois vocês irem me falando como que está esse medo. Beleza? Então, vamos lá. E depois que a gente fazer toda essa liberação com o EFT, nós vamos usar também o nosso imã. Vamos lá tirar esse medo da nossa vida. Vamos destruir, descriar, dissipar. Primeiro, nós iremos nos conectar com a nossa Mãe Terra, né? Que eu acho que o nosso corpo merece a conexão. Então, vamos fechando nossos olhos e vamos expandindo o nosso ser infinito que nós somos, né? Para todas as direções. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para baixo da terra, envolvendo assim, você vai agora se envolvendo, sentindo essa energia maravilhosa e vamos expandir o nosso ser infinito que nós somos para todas as dimensões, porque nós temos essa capacidade, sim, de expandir para outros planetas. Então, nós vamos expandir o nosso ser infinito, além do universo. Expande mais espaço, mais consciência, expandindo todas as suas células, moléculas, mais espaço, mais consciência, por favor, expandindo mais. E vamos agora nos conectando com todos os cristais, com todas as raízes, com todo o oceano, com toda a cachoeira do mundo inteiro, que tem tanta cachoeira maravilhosa. Escolha uma que você queira e vá nessa cachoeira, ou mar que você queira. Seja ousado, vá para bem longe mesmo. Expande seu ser infinito que nós somos para todas as direções. E pede para a Mãe Terra, Terra, o que você requer, Terra? Qual a contribuição que eu posso ser para o planeta Terra hoje, Terra? E Terra, o que você requer de mim? Se você está sentindo assim, tipo, um desconforto, uma dor, peça para a Terra levar. Terra, leva toda essa dor, leva todo esse desconforto. Faça essa troca de energia com a Mãe Terra, porque às vezes a Mãe Terra ela quer essa troca de energia. E a gente às vezes fica com uma dor no corpo, alguma parte. Então, só dá o comando. É simples assim. Terra, o que você quer de missão que você vai ser para mim? E é só dar esse comando. E agora, vamos lá também ativando o nosso timo. Ativar, timo, ativar, timo, ativado, ativando a minha potência, porque eu sou potente, ativando a mulher maravilha que eu sou, o super-homem que você é, ativando as minhas células, ativando o meu DNA, ativando as minhas moléculas, ativando minhas partículas, ativando a minha imunidade, ativando meus 23 cromossomos mágicos, ativando a minha
a minha Inata maravilhosa. A Inata é a nossa inteligência que conversa com todas as células. Inata, eu demando de você que você faça toda a oxigenação das minhas células, ativando meus hormônios, hormônios da beleza, da juventude. Cada dia que passa eu sou mais linda, cada dia que passa eu estou mais saudável, ativando esse ser infinito que eu sou, ativando a minha visão interna, ativando a minha visão externa, ativando o meu DNA estrelar, ativando. Ative todos os meus órgãos, todas as minhas células. Eu dou o comando para também oxigenar todo o meu sangue, ativando a alegria a cada passo a cada batida do nosso coração, ativando a alegria, ativando todo o meu saber, ativando a observadora que eu sou, ativando o meu intestino, ativando todo o meu metabolismo, ativando. A todos que estão aqui, que estão conectados com a minha energia. E bora lá começar a fazer o nosso EFT. Agora, eu só quero dar boa noite e dar os parabéns para minha irmã, Mana Edna, parabéns, muita saúde, felicidades, alegrias e glórias para você. Eu te amo, eu te amo. Você está aí do outro lado do planeta, mas do planeta da Oceano, mas eu te amo, eu te amo. Abraço, sinto abraçada, beijada. E também dá um belo de um beijo, um abraço apertado para o Francis, o irmão de uma grande amiga, irmã de alma, que mora lá, a Rose. Parabéns para o seu irmão, Rose. Dá um super beijo para ele, que o ano dele com certeza já está sendo incrível. Bora lá, Mana. Gratidão, Mana. Você está aí, eu tô vendo que você está no YouTube. Gratidão mesmo. Então, Francis, parabéns para você, tudo de mais sagrado, lindo e maravilhoso, que todos os seus sonhos sejam totalmente realizados, com certeza. Um ano divino e maravilhoso para você. Gratidão. Esse mês de outubro tem muito aniversário na família. Dia 15 é da minha maravilhosa gatona, e então ela também faz aniversário. Então, bora lá. Então, agora vamos primeiro prestar atenção. Então, vamos lá. Eu vou falando, ó, topo da cabeça. Esse daqui a gente vai ativar os nossos meridianos, que seria fazer uma acupuntura, tá? Sem agulhas, é a acupuntura quântica. Então, é o topo da cabeça, o meio da testa, o ladinho dos olhos, embaixo da boca, embaixo do queixo, aqui na clavícula, bater, dar soquinho para liberar esse medo. E aqui nessa parte assim do sutiã, que dói, aqui tem um lugarzinho assim que é incômodo. E aí a gente vai fazendo, dando esses soquinhos, tá bom? É bem de leve, assim, tá? Então a gente vai lá. Só agora não se assustem, que é tudo coisas negativas, para a gente liberar esse medo, passar a Bela depois nele, beleza? Bora lá? Então vamos lá. Prestem atenção e depois, se vocês conseguirem, que sempre vai ter essa sequência: cabeça, meio do olho, os dois ladinhos dos olhos, embaixo do nariz, no queixo, na clavícula e aqui embaixo. Sempre vai ter essa sequência, tá? O primeiro, procurem ficar de olhos abertos, mas depois eu recomendo vocês ficarem com os olhos fechados, porque quando a gente está com o olho aberto, a gente dispersa a nossa atenção e não foca no nosso objetivo. Perfeito? Então, bora liberar esse medo. Então, vamos lá. Eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medinha, eu tenho medo de perder tudo, eu tenho medo de abraçar as pessoas, eu tenho medo de não ser reconhecida, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de entrar no elevador, eu tenho medo de andar de avião,
Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo de perder o meu filho, eu tenho medo de cair e não conseguir levantar, eu tenho medo de perder tudo, eu tenho medo de perder o meu trabalho, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo das pessoas se aproximarem a mim, eu tenho medo do, de cair e não conseguir me levantar, eu tenho medo de, de não poder dar um passo para eu conseguir me levantar de todo esse medo, eu tenho medo de entrar no mar, eu tenho medo de ficar numa festa sem a família, sem máscara. Eu tenho medo de sair de casa. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de andar, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo, medo, eu tenho 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 medo de não ser reconhecida, eu tenho medo que meus filhos vão cuidar de mim, e se eu não for merecedora disso, eu posso ter feito tanta coisa errada, eu tenho muito medo de não ser reconhecida. Eu tenho medo do que vai vir pela frente. Eu tenho medo. Eu não sei o que tomar a decisão na minha vida. Eu tenho medo de ir para a direita. Eu tenho medo de ir para a esquerda. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. A minha cabeça está com uma confusão. Essa confusão na minha cabeça, eu tenho medo dessa confusão da minha cabeça, eu tenho medo de dar tudo errado, eu tenho medo de perder tudo e toda essa confusão na minha cabeça, eu não consigo escolher, eu não consigo escolher, eu não consigo tomar uma decisão, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de seguir, dar um passo, que medo, 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 que medo. Agora vamos segurar no pulso, respira fundo. E vai soltando e vai sentindo todo esse medo sendo liberado. E vai liberando, vai liberando. Mesmo que eu tenha medo, agora aqui no topo da cabeça, mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mais uma vez, no topo da cabeça. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Topo da cabeça de novo. Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de falar com meu chefe. Eu tenho medo da reação da vacina. Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Topo da cabeça de novo. Vamos lá. Eu tenho medo do que virar pela frente. Eu tenho medo do que virar pela frente.
Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo do que virá pela frente. Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo do que virá pela frente. Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo do que virá pela frente. Mais uma vez, de novo. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Segura aqui no pulso. Agora vamos. Pega essa energia do medo. Respira fundo e solta. Mais um medo que me veio na mente. Topo da cabeça. Eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo de julgamento. Eu tenho medo que falem mal de mim. Eu tenho medo de não ser aceita. Eu tenho medo de julgamento. Eu tenho medo de entrar no mar. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de entrar num elevador. Eu tenho medo do desconforto. Eu tenho medo de perder tudo. Eu tenho medo de cair e não poder me levantar. Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo de perder um filho. Eu tenho medo da solidão. 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 Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito e eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Respira fundo. E aí, gente, conseguiu acompanhar? Diz aí. Eu estou suando de muita energia. Porque tem pessoas que... Mas isso funciona? Funciona. Porque você vai liberando, você vai dando esses toquinhos aonde são os pontos de acupuntura, são os nossos meridianos. Todos esses são os pontos. Bocejou, beleza, você está liberando todos esses sentimentos e emoções de medo, porque o medo fica aprisionado, né? Então, isso é legal quando você tem pessoas que ficam arrotando, que dá boceja, como você, lacrimeja o olho, né? Então, isso é bem forte o medo, né? Porque eu tinha medo de dirigir. Exato, chega a doer uns pontos, sim. Tem pontos que são super relaxante, que bom. Eu tinha medo de dirigir. Até um dia que eu peguei e falei, não. E o meu saudoso sogro, ele falava assim, Pitulinha, até japonês dirige, por que você não vai dirigir? Aí eu ficava com aquilo, né? Realmente, eu tenho uma visão perfeita. Não uso óculos, eu também escolho, eu tenho o poder de dirigir. E foi assim, ele sempre me incentivando, um ser divino, infinito, que está aí em algum lugar. Eu falei, realmente, eu escolho a dirigir. E de tanto eu tenho medo de estranhos. Ah, então bora lá, vamos liberar esse medo aí. Várias vezes. Quantas vezes você quiser, vai tocando aqui, né, nos pontos. Então, a gente vai fazer também o medo de estranhos. Pessoas estranhas seria isso, né? Que você tem medo. A gente vai
fazer. E eu perdi esse medo, né? Um medo que eu descobri que é bem forte foi quando eu fiz, até a minha cunhada está aqui, foi no Theta Healing, que eu também sou terapeuta Theta Healing. Foi medo de entrar na água no mar, que para mim era só de nada, de Espanha. Eu tinha um limite. Hoje, depois que eu fiz, né, quando você vai estudar, você tem que passar pela vivência, né? Para saber como que é para você levar o seu cliente em teta, né? Que o Theta Healing leva a pessoa em teta. Aí ela me levou para um lugar que me mostrou o porquê que eu tinha medo da água, mas não era nada a ver com a água. Foi uma situação que ocorreu lá em outras existências. Então, assim, é muito interessante esse do medo. Hoje consigo entrar sem problema nenhum no mar. Então, assim, o medo que eu lembro era esse. Da minha irmã, que cantava Eu Quero, Quero, Quero Ver. Eu morria de medo, já ia correndo lavar a louça para não cantar aquilo. Medo de dirigir e o medo de entrar no mar. Esses foram realmente os dois medos. Realmente, Theta Healing é uma ferramenta maravilhosa. E hoje também eu estou super feliz, porque ontem eu também sou terapeuta de biomagnetismo, e ontem eu recebi um testemunho, né, de uma maravilhosa. Quando eu faço biomagnetismo, eu não quero saber o que a pessoa tem, nada. Eu vou seguindo sempre o meu saber. E lá no biomagnetismo nela, na mesa magnética, deu alguns pares de alguma patologia. Aí eu peguei, fiz todo o rastreio do topo da cabeça até o dedão do pé para ela e passei o relatório para ela. Aí ontem ela me veio falando, Silvia, lembra daquele diagnóstico que você me deu, tal? E ela não falou nada. Eu falei, sim. Aí ela falou assim, você acredita que não tô com mais nada? Acho que faz uns 20 dias que eu fiz a mesa para ela. Eu falei, nossa, sério, que maravilha. E fora outros relatos também que eu recebi, mas é que esse foi recente. Aí hoje, antes de começar a live, recebi mais um relato de uma pessoa. Eu conversei com ela, foi no começo de setembro. E ela veio me dizendo que depois que eu, né, passei uma terapia para ela, a dor de cabeça dela sumiu. Ela até pedi para ela mandar esse depoimento aqui no Instagram. A dor de cabeça dela sumiu. Eu fiquei tão emocionada, porque eu me envolvo com as pessoas. A dor de cabeça dela sumiu, a pressão dela diminuiu, ela está dormindo super bem. Então, assim, sabe, gente, tudo é energia. Nós estamos aqui conectados com a internet. Você consegue enxergar a energia da internet? Não. Então, essas ferramentas, Theta Healing, o biomagnetismo, todas as terapias que eu faço, tá? Estou falando o DAM, esse aqui, o EFT, a extensão do contrato kármico, tudo é energia e ele te abre um campo, né? Abre assim, expande a sua consciência. Assim, eu tenho dois documentários que eu acho assim que vocês deveriam ver. Primeiro, Quem Somos Nós? Eu não sei se alguém já assistiu, tem aqui no YouTube, no canal, só procurar lá Quem Somos Nós. E o outro é da água, a cura da água, algo assim. Eu vou procurar, eu vou colocar no meu Instagram. Gente, tudo é energia. Lá é o doutor, eu não estou com clareza no nome dele agora, mas ele explica que quando você pega a água, as partículas da molécula, se você começar a colocar energias, vibrações, amor, coisas boas, aquelas moléculas da água vai transformar completamente. E na outra água ele começou a emanar energias negativas, a água também é o poder da água. A clareza já veio. Aí a água, como ela transforma. Então, assim, como eu digo que tudo é energia, que nós somos energias, nós todos estamos aqui conectados, engajados. Então, assim, é esse mesmo, é o mestre, é ele mesmo, Yamoto, né? É ele mesmo. É maravilhoso esse documentário. É um documentário rapidinho, acho que são 35 minutos, porque assim, eu estou dizendo isso porque a gente está falando do medo. Ao invés de ficar assistindo noticiário que só fala de medo, 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 medo,
Pega aí o YouTube tem tanta ferramenta boa, esse daí da água, o Quem Somos Nós, tem 1 e o 2, tem uma série muito. Porque para a gente conhecer o nosso corpo, essa série só vai mostrar isso. Tem uma outra série no Amazon, que eu assisti esse final de semana, que o Amazon pega emprestado, né, minha amada? Eu assisti esse final de semana, eu não estou com clareza do nome, dizendo que nós podemos cuidar do nosso corpo com a energia. Gente, é maravilhoso aquele documentário. Eu vou procurar no YouTube, que eu acredito que deva ter, deve ter aqui no YouTube esse documentário, porque não são todas as pessoas que têm a Amazon, né? Mas é muito interessante, que fala sobre a energia, que nós somos energia. Isso, Healing, é isso? É esse mesmo, Cici, assisti a semana passada. Muito bom, eu amei. Eu assisti no sábado e no domingo. Eu falei, gente, isso tem minha cara. Então, assim, devem realmente assistir. Eu recomendo, mas eu acredito que deva ter aqui no YouTube. Eu vou fazer uma pesquisa e se tiver, eu falo. Então, ao invés de ficar assistindo novela, jornal, vão pesquisar sobre essas. Tudo é quântico, tudo é energia, que é maravilhoso, sabe? A gente fala, gente, nós temos o poder. Aquilo que eu também acho que, não sei se foi essa semana, que eu postei no Instagram. Eu disse que tudo que nós falamos, o nosso corpo escuta. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque as nossas células, elas estão ouvindo tudo. Tanto é que o meu netinho, ele pega e fala, ai, vovó, eu tô doente. O que você está doente? Eu tô gripada. Tu tá doente? Você não tá doente nada. A gripe não é uma doença, né? Eu falo para ele, vamos, cancela tudo isso agora, né? Eu fico falando para ele. Aí ele dá risada, porque quanto mais você fica falando que você está doente, você vai mandar essa mensagem para suas células. E elas vão entender, para a inata, né? Que é a nossa inteligência inata. E ela vai entender que eu estou doente. Eu todo dia começo com a minha inata. Inata, pode aí tratar de arrumar as minhas células, que eu escolho ficar jovem. Eu escolho, eu não quero, eu escolho cada dia que passa ficar mais linda, mais bela, porque eu amo meu corpo lindo, poderoso. Então, bora lá conversar com o seu corpo, ativar o nosso timo. O timo é uma glândula muito poderosa. Então, sabe, é conversar, ser a honra do nosso corpo, conversar, bater, que eu já ensinei. Quem aqui conversa com o corpo e faz aqui a bioenergia, que isso aqui é do biomagnetismo, que a gente tem o poder de perguntar para o nosso corpo se ele quer, corpo, verdade, você quer vestir essa roupa? E perguntar aqui, ó, é fazer a comunhão com o corpo, honrar, porque a gente leva o nosso corpo como um pedaço de carne aí, nem dá bola para ele, não, vamos honrar mais, perguntar para ele o que ele requer, se ele está com fome, se ele quer comer isso. Porque você já parou para pensar? Isso já aconteceu comigo uma vez. Às vezes você come e essa vontade nem é sua. Isso teve uma vez que eu estava com meu netinho na praia e eu cheguei em casa, minha filha estava aqui, até me senti mal depois do que eu fiz. E eu não quis esperar nem o meu marido e nem a minha filha comer. Eu cheguei com fome, o Ricardinho também estava com fome, meu netinho. Aí ele pegou, eu falei, Ricardinho, vou comer. E cheguei, comi, mas eu devorei o pão. Foram 2 pães que eu comi assim, rapidinho. Aí depois que eu comi aquele pão, aí eu falei, aquela fome era minha? Aí eu fui lá perguntar para o meu corpo. Verdade, corpo, verdade. Aquela fome era minha? O meu dedo foi lá para cima. Eu falei, caramba, aquela vontade não era minha, era de outros corpos, outras pessoas que estavam ali com vontade. Porque nós temos esse hábito. Vai numa festa, come um pedacinho de bolo por mim. A gente tem isso. Então, quer dizer, você acaba comendo coisa que não é sua. Eu aprendi isso com a bioenergia, que é verdade. A gente acaba realmente comendo o que não é para nós. Não sei se, né, se faz sentido para você, mas para a minha realidade faz super sentido. Isso, hoje eu estou à honra com o meu corpo. Eu vou lá comer,
Eu também, uma dor de cabeça desde jovem. Ah, foi, né? Aí, ó, ela que me mandou o depoimento hoje. Gratidão. Foi. Gratidão. Gratidão. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Universo, como eu posso ser mais feliz e grata por eu ter esses depoimentos tão lindos na minha vida. Só gratidão mesmo, né? Gratidão profunda. Então, vamos ser a honra com o nosso corpo. Então, a bioenergia é o seguinte: você vai colocar a mãozinha assim, ó, e vai grudar um dedinho no outro, ó. Ficou grudadinho. Eu não esqueci não do nosso medo. Nós já vamos lá acabar com esse medo, passar a bela nele. Aí eu vou pegar, falar assim: verdade, corpo, ó, tô batendo a mão. Verdade, corpo, verdade. O meu nome é Josefa. Ó, meu dedo ficou paradinho. Porque meu nome não é Josefa. Aí eu vou pegar e fazer outra pergunta. Verdade, corpo, verdade, corpo. O meu nome é Silvia. Ó aqui. Viu que esse dedo aqui, onde está a minha aliança, ele subiu? Dá para perceber? Aqui, ó, pessoal do YouTube. Desculpa. Dá para perceber que deu uma subida? Então, isso é bioenergia, não é que ele subiu, houve um encurtamento da mão direita, entendeu? Isso é bioenergia. Aí ele acontece isso. Então, hoje eu sempre pergunto para o meu corpo, eu estou aqui, ó, verdade, corpo, verdade, corpo. Hoje a live vai ser boa? Ó, ele subiu, que sim, entendeu? Eu deixo sempre seguir a energia para tudo. Nós temos que ser a honra e a comunhão com o nosso corpo, conversar com as nossas células, né? Que elas estão aí, elas estão ouvindo. A palavra que eu falei para ela é que ela tinha muita dor de cabeça, né, Maria? Ela tinha muita dor de cabeça e ela falou que a dor de cabeça dela não passava. Aí eu peguei e fiz uma pergunta para ela. Eu falei: essa energia não é sua. Aí eu falei assim: eu vou te passar uma ferramenta. Aí eu falei para ela assim: você vai ficar falando isso. A quem pertence isso? Só isso. Aí ela começou. Aí hoje eu compartilhei com ela a live. Aí ela veio me dizer que a dor de cabeça dela passou, a pressão alta, ela está com sono, ela vai viajar, ela não precisa mais levar medicamento. Uma única pergunta. E ela fez. E aí eu falei para ela: o mérito é todo dela, porque o terapeuta, ele orienta você, mas a cura, eu não posso te curar. Quem vai curar é você, porque nós não somos os projetores da nossa vida. Então, a gente tá aqui, ó, o projetor tá aqui e eu sou a atriz principal. E se eu quiser mudar minha vida, só depende de mim, né? Então, ela escolheu, porque tudo na vida é uma escolha. Eu escolho, né, ficar nessa situação com essa dor de cabeça, ou eu escolho vou seguir o que ela me falou. Ela quis, seguiu, e hoje ela me mandou esse depoimento. Gente, eu fiquei super feliz, porque tudo é uma energia, entendeu? Aquela dor de cabeça, a hora que ela começou a me falar, eu falei: isso não é dela, é de outros corpos, é de outra pessoa. E ela fez a quem pertence isso, só isso. Por isso que nós temos que todo dia fazer demanda para o universo, porque tudo está aí disponível para a gente. Basta a gente perguntar. É uma simples pergunta, vai te dar as respostas, entendeu? É muito gratificante. Eu tenho o hábito, desculpa, quando eu acordo, quem sou eu hoje? Quem sou eu? Quem sou eu? De manhã, à tarde, à noite. Porque tem um dia que você acorda de um jeito, tem dia que você acorda de outro. Então a gente tem que ficar perguntando: quem sou eu? Né? Eu não sei. Amanhã, hoje eu estou super feliz, alegre, radiante. Amanhã eu não sei qual vai ser a minha energia. Então, eu sempre faço essa pergunta. E também eu sempre falo para o universo, que presente está disponível aqui para mim hoje? Olha o presente que eu recebi ontem, o presente que eu recebi hoje. Isso para mim tudo é presente. A pessoa que fez o biomagnetismo,
me deu esse presente de falar. Ela hoje, de uma simples pergunta, me deu esse presente. Então, assim, tudo é presente na minha vida. O presente do aniversário da minha irmã, o presente do aniversário do irmão da Rose, isso tudo é presente, né? Então, nós só temos que agradecer e falar com o universo. O universo. Hoje eu fiquei perguntando quem são as pessoas que requerem a minha energia. Todos que estão aqui, que vão assistir a live, são pessoas que requerem a minha energia, porque nós estamos na mesma conexão. Certo? É isso aí. Agora, quem está com o imã, para depois da gente encerrar esse aí do medo, quem está com o imã, agora a gente vai usar outro tipo de ferramenta, tá? Teve alguém que falou que tem medo do estranho, né? Então, bora lá liberar esse medo do estranho. Se não tem o imã, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Não tem problema não. Com a mãozinha esquerda não, perdão, a mão direita, você vai pegar a mão direita, porque nós vamos passar por todos os meridianos, por todos os chakras, tá? Porque um chakra, quando ele está desalinhado, é onde causam as doenças, porque tudo é energia. O chakra tem que estar equilibrado e ele vai, a gente passando o imã. O imã, ele funciona como o cartão que você passa lá no caixa. Ele vai pegar, puxar todas as informações, né, que você tem lá e vai passar para o computador e você vai digitar sua senha, tal, tudo. O imã, ele tem a função de estar puxando todas essas energias do medo, essas coisas, para poder ser liberada, entendeu? Então, hoje eu quis usar o EFT, mais o DAN, desativando emoções aprisionadas, para a gente desativar esse medo mesmo, entendeu? E depois a gente vai emanar energias positivas, porque a gente só falou coisa feia, que é medo, feio não, porque não existe feio nem bonito. Nós falamos coisas que não são tão agradáveis para os nossos ouvidos, para essa nossa realidade. Então, agora nós vamos desativar o medo. E o que nós vamos fazer para quem está aqui a primeira vez? Vamos passando, né? Eu vou falando e a gente vai passando por todos os pontos até chegar aqui no nosso cóccix. Aí você segura no cóccix, eu vou falar inspire e solte, vai soltar todo esse medo, vai liberando, desativando todo esse medo. Perfeito? Eu peço, por favor, se vocês conseguirem não, eu oriento, eu não peço, eu oriento a fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente abre o nosso terceiro olho e fecha os olhos para esse movimento todo que está aí. Então, se concentra melhor, tá bom? Então, bora lá. Respira fundo. Desativando, liberando, destruindo, descriando, desprogramando, desconfigurando todo medo aprisionado. Todo medo aprisionado nos nossos corpos físico, astral, mental, espiritual, etérico e acástico, em todos os nossos registros, em todos os tempos, espaços, dimensões, desativando, destruindo, descriando, desconfigurando, desprogramando, inspira e solta. Esse aqui já me dá, é incrível, cada terapia é diferente. Esse daqui, quando eu trabalho com o imã, é gozado. Me dá mais, não sei. Parece que para mim libera mais. Silvia, na minha realidade, cada um, né? Então, bora lá. Desativando, destruindo, descriando, desconfigurando, desprogramando, dissipando todo o medo de estranho, aprisionados nos nossos corpos físico, astral, mental, espiritual, etérico, em todos os registros, em todos os nossos corpos físico, astral, mental, espiritual, de todos os tempos, espaços e dimensões, desativando, destruindo, descriando, desconfigurando, desprogramando, inspira e solta. Bora lá.
desativando, destruindo, descriando, desconfigurando, dissipando, apagando, deletando todo o medo aprisionado nos nossos corpos físico, astral, mental, espiritual, em todos os nossos registros, do nosso campo etérico, em todos os nossos registros acásticos, desativando, destruindo, descriando, desprogramando, desativando, destruindo, descriando, inspira e solta. E aí, gente, agora, o que eu vou fazer? Nós pegamos falamos muita coisa do medo, né? Como eu te falei, não existe o certo e nem o errado, mas nós falamos algumas energias que não cabem no nosso ouvido. Então, eu convido assim vocês agora a fecharem os olhos. Vamos fazer algo, deixar a energia fluir, diferente. Assim, vamos imaginar, eu vou sugerir, tá? Vou sugestionar, pronto. Vou sugerir vocês um animal poderoso, um animal lindo, maravilhoso. Para as mulheres, a pantera. E para as mulheres, a Mulher Maravilha. Que nós somos a Mulher Maravilha, nós somos a mulher biônica, nós somos a mulher de altíssimo valor, a Mave. E para os homens, vamos imaginar um guepardo. E os homens, um Superman, um homem de altíssimo valor, um Rave, e um homem de ferro, é o personagem que eu gosto, né? Então, vamos imaginar as mulheres, aquela pantera linda, maravilhosa, né? Aquela pantera, nossa, maravilhosa, aquela mulher maravilha que nós somos, a mulher biônica, e o homem imaginando aquele guepardo maravilhoso, lindo, o super-homem que vocês são, super Rave, um homem de altíssimo valor, e o homem de ferro. O homem de ferro, quando é o que eu digo, mas o coração divino, né? Então, vamos pegar todo o poder desse animal, desses super-heróis que nós somos, e cada um de vocês agora vai imaginar uma energia, uma luz, uma cor. Imagine uma cor. Pronto, vamos imaginar uma cor. Vamos fixar numa cor. E vamos demandar para essa cor todo o poder que nós somos. Nós vamos mandar o poder, a coragem, a potência, a Mulher Maravilha que nós somos, os homens, os super-homens que eles são. E vamos emanar essa luz, essa cor maravilhosa, e todo esse poder, toda essa potência, toda essa coragem, toda essa garra, essa força de vontade. Nós vamos imaginando essa luz subindo no topo da nossa cabeça. Essa cor que vocês estão aí imaginando. E essa cor, ela vai passando por todos os neurônios. Todo o nosso cérebro. Ela vai passando, vai percorrendo por toda a nossa visão, a nossa audição, a nossa garganta, tudo que está entalado aí, ela vai limpando essa luz, essa energia, essa cor. E essa energia, ela vai descendo pelo nosso tronco, ela vai descendo pelo nosso cóccix, ela vai descendo pelas nossas pernas. Essa energia, ela vai descendo e vai descendo até chegar na planta dos nossos pés. E agora nós iremos no centro da Mãe Terra, da Mãe Gaia,
se unir com essa cor, com essa energia. E nós vamos, porque o nosso planeta azul, a Mãe Gaia, ela é poderosa. Engajar com esse poder da Terra, da Mãe Gaia. Terra, sua linda Mãe Gaia. Leve todo esse medo, Terra. Leva todo esse medo que as pessoas têm, o medo de dirigir, o medo do desconhecido, o medo de andar de avião, o medo de andar no elevador, o medo da perda, o medo de ficar doente, o medo de abraçar um amigo. Leva todo esse medo, Mãe Terra. Leva tudo com você, Mãe Terra. Leva esse medo do planeta. E essa terra, ela está levando todo esse medo à Mãe Gaia, essa Mãe poderosa. E agora nós estamos totalmente trocando as energias. E agora a energia da Mãe Terra maravilhosa é uma troca de energia. Nós vamos agora pegando toda a energia da Mãe Terra, de todos os cristais, de todas as raízes. E essa energia da Mãe Terra, ela vai subindo na ponta dos nossos pés, vai subindo pela a nossa canela, subindo pelas nossas coxas, subindo no nosso cóccix. Todo esse poder, toda essa força desses animais que nós falamos agora, da pantera, do guepardo, essa vibração, essa energia maravilhosa deles. E essa energia ela vai subindo até chegar no nosso chakra do coração. Essa energia ela vai espalhando por todo lugar onde você se encontra. Ela vai envolvendo toda a sua casa, todas as pessoas que estão aí. E essa energia, ela vai expandindo para fora da sua casa, para fora do tempo. E essa energia, agora você vai fazer uma demanda. Eu não sou mais aquela pessoa, igual a minha filha, ela tem um pincher que late, mas quando você chega perto dele, ele sai correndo. Ele tem medo da gente. Então, eu não sou mais aquele pincher. Agora eu sou uma outra mulher. Eu sou um outro homem. Um homem de poder. Um homem com uma luz. E uma mulher com uma luz, com uma cor, uma aura brilhante, iluminada. Eu sou a coragem. E você vai demandando toda essa coragem, esse poder, essa potência que você é, para todas as pessoas que achavam que você tinha medo. Olha aqui, eu não sou mais aquele pincher que fica latindo e se escondendo com medo. Eu sou uma mulher, eu sou uma pantera, eu sou uma mulher maravilha. Eu sou uma amável, uma mulher de altíssimo valor. E o homem, olha aqui, eu não sou mais aquele homem igual um pincher que fica latindo, correndo, se escondendo atrás da perna dos outros. Eu sou agora um guepardo. Eu sou o Superman. Eu sou um Ravi, um homem de altíssimo valor. Eu sou o homem de ferro com um coração magnífico. Você vai dando esse poder para todas as pessoas que acham que você tem medo, que é um fracassado. Não, porque você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. E toda vez que esse medo bater em você,
Faça esse exercício. Vá nos seus meridianos, ou se não consegue fazer com meridiano, dá os toquinhos, passa a mão, sabe? E vai liberando todo o medo. E vai liberando o medo, desativando, liberando. Só dá o comando, desativando, liberando. Eu sou uma pantera. Eu não tenho medo mais de conversar com os meus irmãos. Eu não tenho mais medo de ir em reuniões de família, me encontrar com a minha família, porque eu sou uma pantera corajosa, eu tenho uma potência, eu tenho um poder. E o homem também, eu sou guepardo, eu não tenho medo de conversar com os meus irmãos, eu não tenho medo de falar em público, porque o eu sou habita dentro de mim, eu demando poder para ele, porque eu sou o criador da minha vida. Eu sou o poder, eu sou a potência, eu sou o controle, eu sou a criatividade. Eu sou observadora. Eu sou a manifestação de todos os meus desejos. Eu sou a coragem em pessoa. Porque eu sou. O eu sou me capacitou e eu sou. Assim é, assim é, assim é. E agora nós vamos fazer a demanda para todos os nossos corpos, físico, astral, mental, espiritual, etérico e todos os nossos registros. E se tiver ainda alguma energia daquele pincher medroso, nós vamos agora destruir, descriar, deletar, dissipar de todos os tempos, espaços, dimensões, vidas futuras, passadas, paralelas. Vamos agora rescindir, retratar e revogar todos esses pactos, todo esse medo. Aonde tem esse pincher aí medroso, eu destruo, descrio, dissipo, libero e desprogramo, libero, desprograma, desativo, desativo, desativo agora. Este é o comando, porque eu sou o poder, eu sou a potência, eu sou o controle, eu sou a observadora e eu sou a dona da minha vida. O dono da minha vida. Eu tenho poder sobre os meus pensamentos, eu tenho poder sobre as minhas palavras. Assim é, assim é, assim está. Gratidão. Ah, e aí, pessoas lindas, incríveis, conseguiram fazer? Eu tô suando, tanta energia. Muita energia, meu pé tá queimando e bora lá liberar todo esse medo, porque o medo é, como eu disse, o medo ele é uma prisão, ele só nos deixa aqui aprisionado. Então a gente tem que liberar o medo e tirar tudo isso da nossa mente, dos nossos rins e da nossa bexiga. É isso aí, gente. Gratidão. Parabéns aos aniversariantes da noite. Gratidão a todos vocês que estão conectados com a minha energia. Gratidão profunda. Universo, como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? Um beijo no coração de todos. Sintam-se abraçados, beijados e com muita energia positiva. Gratidão, gratidão. E aí, o que vocês sentiram enquanto eu não termino aqui a live? Como que foi? Me diz aí. Espero que como eu falei, eu estou aqui suando e a janela que tá ventando, mas é energia mesmo. Depois eu gostaria que alguém me desse um feedback depois, o que sentiu, bocejou, lacrimejou, essas coisas assim que é super interessante. Para mim é muita contribuição saber, né,
vocês me deixarem saber o que vocês estão sentindo. E bora lá, quem escolher assistir esse documentário, Quem Somos Nós e a Cura da Água. Agora estou sem clareza desses dois documentários que são assim magníficos. Magníficos, tá bom? Beijo, pessoas lindas, incríveis, gratidão. Beijo, pessoas lindas, maravilhosas do YouTube. Gratidão, gratidão. Beijo, pessoas lindas, maravilhosas do Instagram. Beijo, mana. Sentiu sono? Que bom, isso é uma liberação. Lacrimejou e bocejou, Beth? Também é liberação. Beijo, amo vocês. Beijo, manas. Parabéns, mana maravilhosa, poderosa. Amo vocês. Gratidão, 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 gratidão a todos do YouTube. E gratidão a todos aqui do Instagram. Um beijo no coração, muita paz, muita luz. Arro. Beijo, beijo.